antes de colocar a minha posição sobre isso, lembra que eu não sou teólogo, não fiz bacharelado, não fiz escatologia. Graça e paz, meus amados irmãos. Que Deus abençoe sua vida. É muito importante ter você aqui comigo hoje, sozinho, num cenário diferente. Mas acredito que Deus, por sua bondade e misericórdia, está conosco em mais uma ministração, mais um ensinamento. Justo eu que gosto mais dessa parte de ensinar. É um ensino com exortação, porque na verdade nós estamos numa caminhada. E nessa caminhada existem perigos. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa perigosa que, se nós não soubermos fazer no final dessa caminhada, nós seremos decepcionados. Então é sempre bom existir dois polos, negativo e positivo. Um polo que fala motivação e o outro que fala mais a exortação, que ensina, que mostra o caminho certo, que traz as experiências de vida, e isso é muito importante. Prazer, meu nome é John. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o seu like, comenta. Se de alguma forma essa palavra, quando você chegar até no final dessa palavra, você se sentir tocado por essa palavra, ou se essa palavra surgir algum efeito na sua vida, peço você para não deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com sua mãe, com seu pai. Se você é mãe, compartilhe com seus filhos. E para mim será um prazer muito grande. Porque no tempo que nós estamos vivendo, infelizmente, as coisas sem graça tem tomado mais a atenção do que é importante, que é a palavra de Deus. Hoje eu vou estar ensinando vocês a orar. Não vai ser um ensinamento prático, ainda que no final eu vou estar orando pela vida de vocês, mas não é um ensinamento prático que eu digo assim, eu não vou ficar aqui treinando uma oração para ensinar para vocês, porque isso Jesus Cristo já fez. Então a gente vai partir do início para a gente poder entender. A palavra do Senhor que nós vamos ler nesse momento se encontra no livro de Mateus, capítulo 6. Nesse capítulo, Jesus Cristo deixa exortação, ensinamento e base de oração. Por que eu trouxe esse capítulo? Porque esse capítulo é muito interessante para quem é novo convertido. Para quem já é da igreja, eu acredito que só vai ouvir para poder edificar a própria vida e seguir sua vida e aprender alguma coisa que possa não estar sabendo, entende? Sendo que esse vídeo é muito mais, eu acredito que tenha muito mais valor para quem é novo convertido do que para quem já tem muito tempo de igreja. Eu sei que a palavra de Deus serve para todos nós, mas só que existem coisas que é para novo convertido. É igual quando você está aprendendo um novo idioma ou quando você está aprendendo uma nova profissão. Existe a fase iniciante, a fase intermediária e a fase avançada. Então essa fase eu acredito que aprendendo a orar é iniciante, ou aquela pessoa que tem realmente uma dificuldade. Só que o que eu quero trazer para vocês antes de ir à palavra é o seguinte: a oração, na verdade, não existe uma fórmula secreta de orar. Existe base bíblica, como nós vamos ler agora, que nos induz a forma que nós devemos orar. Mas sendo que nós temos que levar em consideração que não é regra, tem as exceções. Porque se você tiver uma situação do seu filho em coma no hospital, você não vai orar de uma forma como se você orasse dentro da sua casa quando você acabou de acordar. Então, a oração, existem várias formas de oração e existe uma oração para cada período do dia. Independente de qual período você está no dia, não existe uma forma de orar diferente. Porque, suponhamos, eu acabei de ter, e vai existir dias também diferentes. Porque, um exemplo, acordei agora, acabei de acordar, levantei da cama, dobrei meu joelho do lado da minha cama e orei a Deus. Orei, Senhor, muito obrigado por uma noite de sono maravilhosa, pelo Senhor ter me conduzido em sonho, pelo Senhor ter me guardado, ter me protegido, pelo Senhor não ter deixado o mal ter me tocado enquanto eu estava inconsciente, que é um estado quase que morto, né? Que a gente não está vendo nada ao nosso redor, nós estamos vulneráveis. O inimigo tem ocasiões que ele aproveita disso, como na paralisia do sono, que eles falam que é a paralisia do sono, mas não existe isso. Nós falamos é algo espiritual, não é algo material, não é uma disfunção cerebral. Isso é realmente um ataque maligno do inimigo, aproveitando a nossa situação de inconsciência para poder nos atacar e tirar a nossa paz enquanto nós estamos dormindo. Suponhamos que eu tive uma noite excelente, foi muito bom, dormi em paz, acordei em paz. Então a minha oração vai ser mais uma gratidão, um agradecimento, uma gratidão a Deus pela minha noite de paz, do que de pedir, de pedir, enfim. Se eu tiver tido uma noite conturbada,
ou então eu acordei pela madrugada com um pesadelo, tive insônia, minha oração vai ser diferente. Porque, por exemplo, uma mãe que está com um filho no hospital, a oração dela em favor do filho é diferente da mãe que os filhos estão bem e estão com saúde. Então essas coisas a gente tem que levar em consideração, porque a gente não pode levar tudo como se fosse uma regra. Não existe lei de oração, não existe regra de oração. Existem orações específicas e existem orações que são de agradecimento. Então nós vemos no livro de Jó, que Jó, ele orava pela madrugada, e se eu não me engano pela madrugada, ele orava sempre pelos seus filhos e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Até então os seus filhos, a palavra de Deus diz que mesmo sem ele saber se os filhos deles tinham feito alguma coisa errada ou não, simplesmente ele tinha esse ritual de toda vez orar pela sua família, pelos seus filhos. Sem mais delongas, vamos ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 7 em diante. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos conduzas em tentações, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. No verso 17 diz assim: Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuam, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Bendito seja Deus. Ou seja, o que nós encontramos aqui nessa palavra que nós acabamos de ler? São várias coisas muito importantes. São bases de oração, na minha visão. Peço que, antes de colocar a minha posição sobre isso, lembra que eu não sou teólogo, não fiz bacharelado, não fiz escatologia, não sou calvinista, nem muito menos arminiano. Eu sou um cristão e eu não entendo dessa parte de calvinismo, de base grega. Tem muita gente que começa a explicar alguma coisa e começa, mas a palavra orar no grego é isso, é isso, aquilo. Tudo bem, quem entende dessa parte, glória a Deus por isso, Deus abriu o entendimento dele, a ciência, o estudo, tudo isso abriu a mente dele. Só que a gente tem que entender uma coisa: nem todo mundo é todo mundo, cada um é cada um. Eu sou um rapaz que não sou pastor de igreja, sou um obreiro de uma congregação, e eu procurei, através do YouTube, trazer o meu conhecimento e a minha visão de Bíblia. Então, e não o meu achismo, chegar aqui e eu acho que orar é assim. Não, vocês viram que eu estou trazendo uma base bíblica para me poder trazer o que eu penso juntamente com a base bíblica. Porque até mesmo o filósofo, ele não traz o que ele pensa literalmente, ele usa bases, ele estudou antes de ser filósofo. Não existe nascer filósofo. Você estuda primeiro, você procura a sua essência, para você encaminhar aquela essência juntamente com o seu dom, que é de filosofia e tal, e enfim, funciona dessa forma. Eu quero trazer um linguajar mais, como é que se diz? Um linguajar mais natural, de forma que todos entendam. Porque Paulo falou assim: quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas, mas com palavras simples e de autocompreensão. Então é isso que eu quero fazer, é isso que é o objetivo desse canal. Se existe alguém que está assistindo esse vídeo que tem desejo de conhecer a fundo o grego, isso e aquilo, esse canal não é para isso. Esse canal é para pessoas humildes, não que as pessoas que querem aprender grego não são humildes, mas já estão num nível bem mais avançado do que quem aceitou Jesus ontem, quem aceitou Jesus há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos. Então, irmãos, peço aos irmãos que me perdoem de eu estar falando com essa franqueza, porque realmente funciona dessa forma. Porque, infelizmente, como é uma plataforma aberta, pública e mundial, existem pessoas que vão trazer comentário desagradável, e eu já vou dar um alerta: se trouxer comentário desagradável, infelizmente eu vou ter que apagar o comentário, porque eu deixo o comentário aberto. Mas se chegar um período que começar ateu ou pessoas que não deveriam estar nesse vídeo, começar a entrar no vídeo, começar a colocar
mensagem abusiva ou blasfêmica dentro do vídeo, eu vou cancelar a questão de comentário, ou então eu deixo o comentário e excluo os comentários que não são coerentes com o vídeo. Então vamos lá. Jesus trouxe uma base. Pai nosso que estás no céu. Por que ele falou isso? Pai nosso que estás no céu. Nós lembrarmos da soberania de Deus. Deus está acima de nós, ainda que Ele está conosco aqui na terra a todo momento, mas Ele é um ser acima de nós. Ele é o nosso Criador. É como alguém que fez um robô, aquela pessoa que fez aquele robô, ele tem total poder sobre aquele robô, porque ele programou aquele robô. Então, se nós formos olhar pela lógica, nós somos também feituras de Deus, criaturas feitas por Deus, então está acima de nós. É como um patrão e um funcionário. Independente se o funcionário sabe mais do que o patrão, isso não vai mudar nada. Você pode ser um expert na profissão e o patrão não sabe nada, mas ele é o seu patrão, ele tem um dinheiro, ele te manda e pronto, acabou. Então, da mesma forma, Jesus Cristo ensinou que Pai nosso que está no céu, soberania, Deus acima de tudo, Deus acima da gente. Então, quando nós formos orar, eu não vou chegar o cara lá de cima, como tem pessoas que dizem, principalmente pessoas de televisão e tal. Então, eu não vou chegar dessa forma diante de Deus, que eu não vou arrumar nada. Então, o que eu quero trazer nessa parte? Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Aí ele fez o quê? Uma adoração e entrou na presença de Deus com humildade. Então, isso são coisas que nós temos que fazer. Eu gosto de iniciar a oração da seguinte forma. Deus, obrigado por mais um dia, o Senhor me conceder mais essa oportunidade de eu estar orando, e quero agradecer ao Senhor pelo pão que me alimenta, ou seja, eu entro no ato de Deus com agradecimento. Eu vou agradecendo a Deus até Deus ir me direcionando, porque existe uma passagem na Bíblia que fala que nós não sabemos como orar, mas a gente tem uma base que Jesus Cristo deixou. Então, eu oro assim, nessa base que Jesus Cristo ensinou. Eu começo, Senhor, eu agradeço o Senhor pela minha família, pela saúde dos meus filhos, e vou agradecendo. E se nós formos trazer isso, quem é pai vai se identificar com o que eu vou falar. Se nós formos trazer isso para o material, para a gente, tirando do espiritual, qual o filho que, se chegar com abuso, ou com arrogância, ou com autoridade, vai receber alguma coisa? Nenhum deles. O filho que chega com carinho, tem filhos que sabem chegar no pai. Ele chega, pai, e aí, pai, como é que foi seu dia, pai? Tá tudo bem, pai, tal? Como é que foi seu trabalho, pai? Então, esse filho, depois que você chegou do trabalho, esse filho chega, pai, como é que foi seu dia, pai? Poxa, graças a Deus o senhor chegou, pai, estava com saudade do senhor e tal. Se esse filho te pedir alguma coisa, mesmo que você não tenha condições de dar naquela hora, você vai dar seu jeito de dar aquilo para ele, porque ele soube chegar em você. É um filho que você vê nele o amor, você vê nele que é um filho que se preocupa contigo, ainda que lá na frente ele vai te pedir, mas ele soube preparar o terreno. É assim também que funciona. Não que nós vamos barganhar com Deus, mas a gente tem que saber preparar o terreno, mesmo porque nós estamos saindo de uma dimensão material, física, e estamos indo para uma dimensão espiritual. Então, nessa travessia vai ter barreiras. Então, se eu entrar com ignorância, eu não vou conseguir avançar essa barreira. Eu tenho que entrar com calma e saber galgar cada passo até eu conseguir atingir o meu objetivo. O objetivo meu final na oração é alcançar o átrio de Deus, é chegar em um momento que vai sair palavras da minha boca que eu não tenho nem conhecimento. Eu falo para vocês isso porque já aconteceu isso comigo milhares de vezes, de eu começar a orar, aí estou orando, agradecendo, daqui a pouco eu estou falando em línguas, e daqui a pouco de falar em línguas eu estou falando uma coisa que eu nem sabia que existia, e daqui a pouco eu estou falando que eu nem sabia que existia, palavras que eu nem sei que palavras são aquelas, de onde surgiu aquelas palavras, de repente eu começo a chorar. Ou seja, eu entrei no átrio de Deus, e quando o homem entra no átrio de Deus, você não tem mais palavra para falar, porque a sua mentalidade humana ela é muito limitada. Então chega um momento que, quando você entra no átrio de Deus, quando você consegue passar pelos portais celestiais e chegar diante de Deus, só de falar isso a gente já sente uma sensação bem diferente. Quando você começa a passar dos átrios, chegar onde o sacerdote chegava, no altar de Deus, acabou. Você é cercado por uma glória tão grande que você não precisa mais se preocupar com palavras, é só deixar fluir. Deixa fluir. Ali você agradece, ali você pede mudança, ali você pede libertação, ali você está pronto para pedir o que você quiser, porque você chegou no ponto máximo, no ápice da oração, no ponto mais alto da oração. Você está diante de Deus, acabou toda aquela caminhada até chegar diante de Deus, que você já passou todas aquelas barreiras. E isso é muito bonito, que foi Deus que fez tudo isso. Então, a oração basicamente é essa. Para quem não sabe orar ainda,
eu indico você começar agradecendo. Começa agradecendo e lembra uma coisa. Você que é novo convertido, vamos colocar à parte as pessoas que já têm experiência com oração, já falam em língua, já são batizados com o Espírito Santo. Eu, pela misericórdia de Deus, fui batizado com o Espírito Santo com 15 dias de igreja. Não era batizado, não era casado, não era nada. Simplesmente eu cheguei, eu me entreguei demais quando eu me converti. Então, quando eu dobrei o meu joelho, por eu ter vindo de um mundo de droga, de bebida, de prostituição, de roubo, de tudo coisa errada, então quando eu entreguei minha vida para Deus, eu falei, no ponto final, eu não quero mais voltar. Então eu tenho que mergulhar nesse rio, eu tenho que conhecer isso, eu tenho que sentir isso, eu tenho que experimentar o máximo que eu conseguir de Deus. Falo para vocês que eu não experimentei, posso contar algumas experiências, mas bem rápido para o vídeo não ficar muito grande, porque tem gente que não tem paciência de ver o vídeo todo. Então eu cheguei, orei, com 15 dias, chegou um período que eu estava ali de joelho orando e minha língua enrolou toda e foi aquela maravilha toda. E eu fiquei o culto todo falando em língua, eu olhava para os irmãos tudo me olhando. Até o próprio pastor hoje me conta que nem acreditava. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai comentar e vai falar isso. Se tiver algum irmão da minha congregação vai falar que realmente aconteceu isso. Eu sentei na cadeira e eu só falava em língua, eu não conseguia falar normal, só falava em língua. Isso é muito maravilhoso. Então, o que eu digo aos irmãos é isso: começar até você chegar no ato de Deus. Quando você chegar, meu amigo, quando você chegar no meio da oração, você parou de agradecer, você parou de pedir e você está falando coisas que você não sabe. Meu Deus, é maravilhoso demais, é muito bom, é muito gostoso sentir a presença de Deus. E é isso que eu quero trazer para vocês acerca da oração. Então, saiba o momento. Primeira coisa, identificar o momento. A oração da manhã seria uma oração mais para agradecer a Deus pela noite que passou e pedir a Deus uma blindagem para o dia que está iniciando para a gente. Por quê? Eu vou sair do meu aconchego, da minha cama, da minha comodidade física e material e vou enfrentar um outro mundo. Então, eu preciso de proteção divina, eu preciso de provisão divina, ainda mais eu que sou um autônomo. Então, eu não sei como vai ser meu dia, se eu vou ter dinheiro, se eu não vou ter. Então, eu vou sair do meu campo de batalha. E no meu campo de batalha, eu quero que Deus esteja na frente, como proteção e como provedor e como um ser que limpa o meu caminho para eu poder passar. Não que ele é meu servo, mas ele é meu pai. Se ele é meu pai, o pai ele tem prazer de cuidar do filho e tem prazer de limpar o caminho do filho. Qual é o pai que vê o filho passando por um lugar que ele vai pisar no buraco? O certo seria deixar ele pisar no buraco para ele experimentar, tomar ciência que um buraco vai machucar ele. Mas não, a gente dá uma memória de pé. Não, peraí, cuidado aí, filho, não passa aí não, vai se machucar. Então, Deus é a mesma coisa, Deus é do mesmo jeito. Não tem uma visão de Deus quando você for orar, de um Deus vingativo, de um Deus ruim, de um Deus que mata. Deus não faz nada disso. Deus simplesmente permite que as coisas aconteçam, porque se nós endurecemos o nosso coração, infelizmente, nós estamos se lançando fora da presença de Deus. Não é Deus que se lança fora do homem, é o homem que se lança fora da presença de Deus. Em momento nenhum nós vemos Deus rejeitar o homem primeiro. É o homem que rejeita Deus primeiro. A rejeição, em segundo lugar, é a de Deus. A primeira é do homem. O homem que rejeita Deus com as suas obras. O homem que se afasta de Deus com as suas obras. E depois disso, aí sim, entra a dureza do coração. Aí passou a dureza do coração do homem e entra Deus com a sua ação, porque Deus não tem parte com o pecado. Então, entrou em iniquidade, que é o acúmulo de pecado, Deus vai se retirar. Outra coisa, para você que está iniciando, não precisa ficar preocupado. Deixa eu contar uma coisa muito interessante para você que está iniciando agora, que é um novo convertido que caiu nesse vídeo de repente. Primeiro, deixa o seu like, se inscreve no canal, que esse canal é um canal onde não existe profecias mentirosas, não existe orações falsas, não existe palavras que não estejam dentro da Bíblia Sagrada. Então você pode ficar despreocupadíssimo. Você entrou no lugar certo e Deus vai transformar a sua vida, não que nossos irmãos dos outros canais sejam um falso profeta. Apesar de nós estarmos vivendo na era dos falsos profetas, infelizmente. Então o que acontece? Você que é novo, está começando agora, ingressou agora nesse exército, alistou agora, acabou de botar seu nomezinho no livro da vida, Deus acabou de escrever seu nome no livro da vida, você está começando agora, é interessante que você entenda uma coisa. Vou fazer uma analogia bem rápida e bem simples e vocês vão entender. O pai, se você é pai ou se você não é pai, você tem experiência como filho, você sabe como eu vou falar. O pai, suponha, o pai tem um filho de 5 anos de idade, sabe falar perfeitamente, e tem um filho de 2 anos e meio, virando para 3 anos, que está com muita dificuldade até na conjugação de verbo, não sabe nem o tempo. Quando ele vai falar
Mim não quer isso, Pai. Ele não sabe a conjugação do verbo, que ele tem que falar eu. Ele não sabe que eu é a primeira pessoa. Então, ele se refere de uma forma errada. Mas a gente entende o que ele está falando. Mas o que é mais gostoso e mais prazeroso? Ouvir o esforço dele para falar comigo ou ouvir o meu de 5 anos que já sabe falar perfeitamente, já é fluente no português, já sabe falar tudo que tem que ser falado, entende tudo que eu falo? Qual filho você daria mais atenção? Qual filho te deixaria mais surpreso em ouvir o que ele tem para falar para você? O seu filho de 3 anos. Da mesma forma diante de Deus. Se você começou agora, você pode ter certeza. Não é que a minha oração, que eu tenho 7 anos de ministério, seja menos importante. Mas a atenção que Deus vai dar à sua oração e a dedicação em colher todas as suas palavras, eu creio que vai ser bem maior do que as minhas palavras. Porque Deus sabe tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Mas Ele sabe que você precisa muito mais do que você está começando agora. Você não sabe caminhar com as suas próprias pernas. Então, atenção, o ouvido de Deus está aberto para você mesmo, porque Ele aniquilou todos os seus pecados. Você já não tem pecado mais diante de Deus quando você levanta a sua mão e aceita Jesus como seu Salvador. Então, a partir daquele momento, como Deus não começa a tomar consideração dos seus pecados, então você é uma pessoa pura diante de Deus. Um ser recém-nascido que vai alcançar os cuidados de Deus e vai ser cuidado por Deus, recebendo o leite materno, mas que vem da parte de Deus, o colosso, aquele leite que tem todos os nutrientes e a vitamina que a pessoa precisa. Então, isso que eu queria trazer para vocês, o vídeo ficou tão um pouco longo, queria dizer para vocês, o principal de tudo dentro de uma oração, está aqui, oração. Você coloca o seu coração diante de Deus. Pai, não sei orar, Senhor. Mas eu sou novo, o Senhor sabe, eu comecei agora, me ajuda. Mas mesmo assim eu quero te agradecer pela vida, quero te agradecer que no meio de 8 bilhões de pessoas, não sei mais ou menos a quantidade de pessoas que existe na Terra, mas mais ou menos eu acho que é isso, 8 bilhões de pessoas, mais ou menos isso, não lembro. Sei que o Brasil tem 200 milhões, se não me engano. Então, vamos botar no meio de 200 milhões de pessoas, Pai. Obrigado por o Senhor ter me conhecido, o Senhor ter me escolhido, obrigado por o Senhor ter revelado a Tua palavra a mim, obrigado por o Senhor ter me ensinado esse caminho, obrigado por o Senhor ter me resgatado, obrigado pelas palavras que o Senhor traz para mim todo dia, e vai falando, isso vai saindo do seu coração, como está saindo do meu coração agora, você vai alcançar o coração de Deus, você vai conseguir alcançar a paz que você tanto precisa de Deus. E isso é muito interessante, porque a atenção de Deus já está voltada para você. Então, e outra coisa, Jesus Cristo falou que não pensais vós que foi você que me escolheu. Foi eu que escolhi vocês, não foi vocês que me escolheram. Então, isso é simplesmente gratificante, é algo muito bom. Então, dedica a sua vida a Deus. Na hora de orar, coloca o seu coração no altar de Deus. E outra coisa muito importante, Jesus Cristo repugnou, não sei se essa seria a palavra correta para mim usar, seria o termo correto para usar, mas Jesus quis nos mostrar nessa palavra que nós acabamos de ler, que não vos façais vãs repetições. Só que a gente tem que levar em consideração que Deus não é ignorante, Deus é inteligente, Ele é o dono da inteligência, Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono de tudo. Então, nós temos que levar em consideração assim, o novo, quem está iniciando, ele vai repetir, ele vai começar com aquela guerra, então ele vai existir momentos que ele vai só ficar glorificando, que ele tem mais palavras, ele vai ter que repetir algumas coisas para ele ganhar tempo, para ele se desenrolar no meio da oração. Então Deus não vai te condenar por isso. Isso aí Deus está falando de pessoas que já têm experiência de oração e estão muito fracos na fé e começam a repetir porque não tem palavra para poder orar por causa da fraqueza espiritual. E outra coisa que eu quero ensinar vocês aqui. Quer aprender palavras novas para orar? Você que já sabe orar? Aqui, ó. Leitura da palavra. Sua mente vai abrir muito. Lê a oração de Ezequiel, lê a oração de Abacuque, lê a oração de Elias, lê a oração de Davi, lê a oração dos irmãos, que você vai ganhar muita base para poder orar e alcançar o coração de Deus com palavras que vai tocar no coração de Deus, como tocou no coração de Deus na época dos reis, na época dos profetas, na época dos sacerdotes, na época dos irmãos antepassados que conseguiram alcançar o coração de Deus através da oração com o nosso irmão Daniel, que a Bíblia diz que é um homem muito desejado por Deus pelo fato de ser um homem que tinha o hábito de orar 3 vezes por dia. Isso é muito importante. Quanto mais nós fizermos, nós encontraremos a maestria, encontraremos a facilidade. Quanto mais o cérebro, ele se aperfeiçoa na repetição. Ele é um órgão que se aperfeiçoa na repetição. Então, quanto mais você repete, mais
mais você vai ter facilidade de fazer aquela habilidade que você está construindo. Você vai ficar mais rápido, você vai pensar mais rápido, você não vai ter um momento que você não precisa nem pensar em como dirigir, você não precisa ver a marcha mais, como você começou, você precisava olhar o cano para mexer a marcha, você precisava olhar o pé da embreagem para não pisar no freio, e assim sucessivamente. Assim é na oração, assim é para servir a Deus, assim é para tudo na nossa vida. O casamento é assim, você começa aquela briga, porque são dois cérebros diferentes, dois pensamentos diferentes, um gosta de rosa, outro gosta de azul, um gosta de rosa, outro gosta de preto, enfim. Mas chega um momento que vocês veem, opa, peraí, vai vencer o lado mais forte. Então, o lado mais forte nessa questão é Deus, e nós somos filhos dele e temos que entender que amar a Deus acima de todas as coisas é o principal, e total reverência, porque a oração é uma conversa com Deus. Então, evite lugares que você vai ser interrompido, porque se você for ser interrompido, tudo bem. Se for um interrompimento inconsciente, você não teve culpa daquilo, você foi inocente naquela interrupção, o seu filho chegou e te cutucou, tudo bem, Deus não vai levar em consideração. Agora, se você ficar com distração, olha para um lado, olha para o outro, vai ficar bem difícil você se conectar com Deus, vai ficar bem difícil você acalmar o ambiente, porque o ambiente que nós vivemos em aqui agora, todo lugar existe uma energia, porque existe um mundo espiritual ao nosso redor e ao nosso redor. Aqui está cheio de anjos, não é tanto ruim como bons. Então, existe uma energia envolvendo todo o nosso entorno. Então, para nós entrarmos num momento de oração, nós precisamos baixar tudo, fazer com que tudo se acalme, para a gente começar a orar. E existem momentos que é tão gostoso da oração, que você dá aquela pausa, quando você dá aquela pausa, Deus fala no seu coração, Deus fala no seu ouvido. Isso é muito importante. Irmão, obrigado por vocês terem ficado até aqui. Quem ficou até aqui, fala, fiquei até aqui, cheguei até aqui. Isso vai ser muito maravilhoso para mim, porque a gente, infelizmente, tem uma ilusão de que as pessoas vêem 5 minutinhos do vídeo e depois param de ver. Entendeu? Então, se você chegou até aqui, comunica, fala que chegou. Isso vai ser para mim uma maravilha. Agora são 2 e pouca da manhã, eu estou aqui gravando para vocês, porque 2h20 da manhã eu estou aqui gravando esse vídeo, porque eu gosto de fazer esse tipo de vídeo explicativo. É muito gostoso, é muito bom. Eu vou chegar num nível mais habilidoso ainda de ensinar, de trazer meus conhecimentos e as minhas experiências espirituais. Se os irmãos quiserem que eu conte as experiências mais profundas que eu tive espiritual, posso contar para vocês, e creio que vai edificar muito para vocês. Eu sei que todo mundo que está aqui deseja ter uma experiência com Deus. Existem pessoas que têm 20 anos de ministério e nunca têm uma experiência com Deus. 30 anos, 40, 50 anos, vão morrer e não vão ter experiência com Deus. Eu não sei a fórmula mágica disso, mas uma coisa eu sei: Deus está pronto para se manifestar para qualquer pessoa. Basta somente a pessoa se entregar, deixar que Deus faça a obra na sua vida. Graça e paz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus guarde seus filhos, Deus venha prover um alimento na sua casa, que nunca falte a bênção de Deus sobre a sua casa, que nunca falte o azeite, que nunca falte a união, a harmonia, a paz entre você e o seu pastor, entre você e sua esposa, seus filhos, e o seu trabalho seja uma maravilha, e tudo no entorno de você sejam bênçãos, e que o inimigo não consiga afetar a sua vida. E de uma coisa eu tenho certeza: Deus te deu poder para repreender o inimigo e fazer a sua obra e viver em paz sobre a face da terra. Tudo que tem nessa terra foi criado para nós, que somos seres humanos. Porque quando Deus criou as coisas, Ele deu tudo na nossa mão para que nós pudéssemos ter poder sobre elas, inclusive sobre nós mesmos. Então, vamos lutar para nós podermos vencer. Os tempos são os tempos finais, é o tempo do arrebatamento. Nós somos a geração do arrebatamento e temos que guardar nossa vida para que quando esse dia chegar, nós não fiquemos para trás e não acordamos, se isso foi numa madrugada, ou levantamos e vamos procurar o nosso filho e não achar, só ver somente a roupa dele ali e nós ficamos para trás. Deus abençoe a sua vida, deixe o seu like, se inscreve no canal, deixe o tema para o próximo vídeo, deixe eu fiquei até aqui, deixe o seu pedido de oração, Lucas e família, Jonathan e família, Sandy Clay e família, você e família, o seu nome e família, que nós vamos estar orando pela família de cada um de vocês. Às vezes a gente não ora aqui no vídeo, mas a gente ora na igreja, a gente ora no monte, como eu acabei de chegar no monte quase agora, assim, num tempo bem... eu cheguei em casa umas 11 horas, mais ou menos, 10, 40, 11 horas. Então, Deus abençoe o seu lar, e é isso. Muito obrigado por ter ficado até aqui.